pastor que tem aqui cedido essa tribuna, confiado no ministério. Creio que os irmãos têm nos recomendado para os irmãos aqui, e nós queremos aqui servir como canal de bênção para os irmãos nessa noite, e juntamente com os irmãos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Nessa noite também me faço acompanhado da presença do irmão Alisson, também pregador da palavra. Que Deus possa honrar a tua vida muito nesta terra e nessa trajetória com Deus. Os irmãos que acharam Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8, pode dizer amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mais uma vez para nós memorizar: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmãos? Pode tomar o assento, louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Como disse, me sinto muito alegre de estar no meio dos irmãos aqui, louvando a Deus nessa noite, adorando a Deus através dos louvores. Que Deus possa abençoar o conjunto que estava adorando aqui, a vida de toda a igreja nessa noite. Nessa noite o Senhor colocou esta palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com você a palavra que nós lemos aqui nessa noite, que se encontra em Atos capítulo 1 e o versículo 8. Aqui o texto que nós lemos, há um contexto, há uma história, que isso está acontecendo depois de Jesus haver ressuscitado no terceiro dia. E a Bíblia diz que agora ele está no monte chamado Monte das Oliveiras, e ele está ali falando para cerca aproximadamente de 500 pessoas, falando acerca do que aconteceria antes de ele ser assunto ao céu. E a Bíblia vai dizer que os irmãos que ali estavam reunidos naquele momento, naquele lugar, a Bíblia vai dizer que eles agora irão perguntar ao Senhor: Senhor, restaurará o Senhor nesse tempo a casa de Israel? E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: olha, não vos convém saber as estações, os tempos que o Pai determinou. E aí Jesus vai deixar uma promessa, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ponto e vírgula. Aí sim sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus aqui estava falando para a parte da sua igreja que já estava reunida. Nós temos que entender que a igreja não se deu início em Atos capítulo 1 e no versículo 8, não. A igreja primitiva, ela começou logo quando eu vejo na Bíblia Sagrada Jesus começando o seu ministério. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele passa pela tentação, e logo após ele começa o seu ministério, com a presença e a virtude do Espírito Santo sobre ele. A Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 4 de Mateus, agora no versículo de número 18 e 19, a Bíblia vai dizer que Jesus está andando junto ao mar da Galileia, na beira da praia, e ele avista ali dois irmãos. Um era Simão Pedro e André, que era seu irmão, e eles estavam e eram pescadores, e estavam na beira da praia no barco. E a Bíblia vai dizer que Jesus, se encontrando com eles, Jesus vai lançar um convite dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus está dando início na sua igreja. Jesus está chamando os seus discípulos, que lá na frente chegaria nesse momento, chegaria muitos que então
nós vemos que assim como aconteceu na vida de Simão Pedro e André neste momento, Jesus estava estendendo um convite, Jesus estava estendendo um chamado, e a primeira coisa que eu e você, como discípulo do Senhor, que fazemos parte da igreja do Senhor, que somos discípulos do Senhor, a primeira coisa que o discípulo tem que fazer e tomar o primeiro passo, a primeira decisão na sua trajetória é aceitar o chamado do Senhor. Por quê? Porque eu vejo Jesus estendendo um chamado para Pedro e André, dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vejo aqui, meus irmãos, que o chamado está seguido de uma promessa. Por quê? Porque primeiramente Jesus chama e depois faz uma promessa: eu vos farei pescadores de homens. Até então aqueles homens eram pescadores de peixes, mas o Senhor Jesus estava dizendo: se vocês me seguirem, eu mudo a vida de vocês que vocês estão levando, e eu faço de vocês pescadores de homens. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? O que Jesus nos apresenta quando nós aceitamos o chamado dele na nossa vida é que Jesus nos chama para viver uma novidade de vida. Jesus nos chama, e quando ele nos chama, ele quer nos tirar de uma vida de mesmice, de uma vida que nós levamos rotineira. Quando Jesus estende o chamado, Jesus está dizendo: eu quero tirar vocês dessa vida de rotina, e eu quero fazer de vocês novas criaturas. Por quê? Porque Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo na presença do Senhor. Então eu entendo algo, meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador na nossa vida, primeiro Jesus chama, e segundo Jesus faz uma promessa. Quando Jesus te chamou e me chamou, ele fez uma promessa para a tua vida, ele fez uma promessa para a minha vida, ele fez uma promessa para o teu lar, para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento, dizendo: se você me aceitar como o teu único e suficiente Salvador, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história. Se a tua história até aqui é uma vida de tristeza, se a tua história até aqui é uma vida de derrota, quando você se encontra com Jesus de Nazaré, Jesus te dá uma nova história, escreve uma nova história, e você vive em novidade de vida. Eu vejo, meus irmãos, que a primeira coisa que Jesus faz, e o discípulo tem que tomar na sua trajetória, é que ele deve tomar uma decisão, e a decisão que ele deve tomar é aceitar a Jesus como seu Salvador. Primeira decisão. A segundo passo, a segunda decisão da igreja, dos discípulos, muito obrigado, irmão, aleluia, dos discípulos que fariam parte da igreja, é que eles deveriam confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque para ser discípulos temos que confessá-lo. E eu provo pela Bíblia Sagrada, quando nós lemos Mateus capítulo 16 e o versículo de número 13 e em diante, a Bíblia vai dizer que Jesus está entrando em Cesareia de Filipe, e quando ele vai entrando, a multidão está lhe seguindo, e junto com ele estão os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que Jesus volta-se para a multidão e pergunta: que dizem os homens que eu sou? E a Bíblia diz que as vozes vão começar a sair do meio da multidão, dizendo: olha, alguns aí no meio da multidão que dizem que tu és Elias, alguns aí que dizem que tu és Jeremias, alguns que dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és um dos profetas. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai se voltar para os seus 12 discípulos e vai perguntar: e vocês? Que dizem vocês que eu sou? A Bíblia vai dizer que Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro está falando isso, Pedro está confessando a natureza divina de Deus e entendendo do Pai, em uma revelação, que o Pai fez o que fez, e está escrito em João 3,16, que o Pai, Ele mesmo quis, deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Pedro está dizendo: eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro está entendendo que Deus havia dado o seu Filho por ele, e aleluia, cabia a
sua vida. O segundo passo de discípulo é confessar a Cristo. Jesus mesmo disse: olha, se vocês me confessarem diante dos homens, eu confesso vocês diante do meu Pai. Mas se vocês não me confessarem, me negarem, eu vos negarei diante do meu Pai. Eu vejo que o mesmo Pedro, em outra ocasião, Mateus, João capítulo 6 e o versículo 68, Jesus estava vendo que a multidão estava ali seguindo tão somente pelas possibilidades que Jesus tinha de fazer, aleluia, o pão se multiplicar, o peixe, e saciar a fome deles. E Jesus percebeu que eles estavam seguindo a Jesus tão somente por aquilo que Jesus podia dar, e não porque Jesus queria que eles fossem. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai deixar um sermão muito áspero, muito duro, dizendo: olha, se vocês viverem pela carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Ele vai dizer ainda mais: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer de mim não vai morrer, mas vai ter vida. Eles não entendiam que valia mais, não era o alimento terreno, era o alimento celestial. E agora a Bíblia diz que Jesus, deixando um sermão forte, muitos do que estavam seguindo abandonaram, viraram as costas. E quando eles viram as costas para Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai se voltar para os discípulos e vai dizer: se vocês quiserem ir com eles, aproveite e vão. E aí eu vejo Pedro, um ato muito lindo, e quando eu leio essa palavra, o Espírito se move, e eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala isso, se vocês quiserem ir embora, vão com eles. A Bíblia diz que mesmo Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: Alisson, mas Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Glória! Eu sinto a presença de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o discípulo tem que confessar a Ele. Segundo passo, eu vou acelerar. O terceiro passo que o discípulo tem que tomar é o que Jesus vai falar no mesmo capítulo de número 14 e o versículo no mesmo capítulo de número 16, agora no versículo de número 22. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que Jesus vai deixar uma palavra dizendo aos seus discípulos: olha, se vocês quiserem vir após mim, vocês têm que fazer duas coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a cruz e me siga. Jesus está deixando a exigência agora para os discípulos. Terceiro passo para lhe seguir: renunciar e tomar a sua cruz. Por quê, Eduardo? Porque eu acho algo interessante, que quando Jesus chama Pedro na beira da praia, junto com o seu irmão André, Jesus só diz assim: ó, vinde após mim, e eu farei vocês pescadores de homens. Mas Jesus não exige nada, não exige transformação, não exigiu renúncia. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando: para vocês me seguir, para vocês aceitar o chamado, vocês vêm como estão, mas agora vocês estão caminhando comigo, e vocês estão querendo mais intimidade, e se vocês querem intimidade, vocês têm que renunciar. Porque eu ouvi uma frase e eu louvo a Deus, porque é uma grande verdade, porque quanto mais cresce o nível de renúncia, mais cresce o nosso nível de intimidade com Deus. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos: quanto mais vocês renunciam, mais intimidade eu tenho com vocês, aleluia, mais milagres vocês verão da minha parte nas vossas vidas. Jesus está dizendo: a terceira coisa que o discípulo tem que tomar, a decisão na sua trajetória, se quanto mais você renuncia, mais intimidade Deus te dá, mais Ele se revela para você. Eu sinto a presença de Deus aqui. Enquanto você está renunciando, Deus está querendo se manifestar a você. Renunciar. Jesus existiu a renúncia, porque Jesus está dizendo: olha, para ser meu discípulo e me conhecer como filho de Deus, tem que renunciar. Se outrora fazia, acontecia
fazia, agora comigo, não pode mais fazer. Se outrora no mundo, agora em Cristo Jesus, nosso Senhor, oh glória. Aleluia! Jesus estava querendo ensinar isso para os discípulos, porque eles estavam a fim de abraçar a causa do Evangelho. Por quê? Porque primeiro tinha que renunciar para abraçar a cruz, porque cruz tipifica o Evangelho. Por isso que Paulo vai falar, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? Eu vejo Jesus dizendo: se vocês querem abraçar a cruz, se vocês querem abraçar o Evangelho e professar ele comigo as nações, primeiro tem que renunciar e depois tem que tomar a cruz. Mas sabe o que eu vejo? Que cruz não se carregava no peito, cruz não se carregava tatuado na pele, cruz se carregava era no ombro. E ombro fala de responsabilidade, ombro fala de responsabilidade. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: se vocês querem abraçar esse Evangelho, tem que abraçar ele com responsabilidade. Vocês têm que primeiro renunciar, segundo tomar a cruz e abraçar com responsabilidade. O Evangelho e a causa do Senhor é responsabilidade, porque senão não adianta pregar por pregar. Aleluia. Porque senão não adianta cantar por cantar. Mas o Senhor está nos ensinando: se vocês vão me seguir, vão abraçar o Evangelho, e vocês vão me glorificar na terra. Três coisas que os discípulos tomaram. E agora a igreja foi se formando, os discípulos foram se agregando, até chegar Jesus for à cruz, Jesus é sepultado, depois ressuscitado no terceiro dia. E aconteceu o que está em Atos capítulo 1 e 8. Jesus dizendo: olha, vocês vão de receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Sabe quando eu vejo Jesus aqui está falando já para a igreja? E quando eu li esse texto, o Espírito Santo me revelava algo muito lindo, que um símbolo que simboliza a igreja na Bíblia Sagrada é o castiçal, é o candeeiro ou candelabro, é o castiçal, tipifica a igreja. Em algo, uma palavra figurativa, tipifica a igreja. Por quê? Porque quando eu leio Apocalipse capítulo 1 e no versículo de número 22, 20 em diante, a Bíblia vai dizer que João está na ilha de Patmos, no dia do Senhor. O Senhor começa a dar a visão do Apocalipse, e agora ele vê o Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu falei: aonde? No meio dos 7 castiçais de ouro, castiçais de ouro. Ele vê que aquele homem tinha na sua destra 7 estrelas, e a Bíblia vai dizer que agora o Senhor vai dizer: João, tudo que tu ouviu e viu, escreve as 7 igrejas da Ásia. E agora o João não havia entendido o que eram os castiçais, as estrelas, a revelação, e Jesus vai começar a dizer para eles: olha, João, os 7 castiçais que tu viu são as 7 igrejas. Jesus usou a figura dos castiçais para tipificar a igreja daquela época e a igreja também de hoje. Então, quando eu li esse texto, eu via que o castiçal tipifica a igreja. E a segunda coisa que eu vejo, que os crentes, os discípulos da Bíblia Sagrada, eles têm tudo a ver com a lâmpada. Por quê, Eduardo? Porque quando nós lemos Mateus capítulo 5 e o versículo de número 13, 14, 15, nós vemos que o Senhor Jesus vai deixar uma parábola dizendo: olha, vocês são o sal da terra. No 14 ele vai dizer: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia ou a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas deve ser colocado no velador, no candeeiro ou no castiçal. Para quê? Para que dê luz a todos aqueles que estão na casa. Jesus vai agora dizer assim: olha, assim sejam as suas boas obras diante dos homens, para que vejam e glorifiquem ao vosso Pai Celestial que está no céu. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Jesus está usando a lâmpada para tipificar o crente, os seus discípulos. E veja onde a
lâmpada deve ser colocada no candeeiro ou no castiçal. Eu vejo então que o castiçal na época, ele era usado como um suporte para a lâmpada. Lembrando que castiçal tipifica a igreja. Sabe o que eu vejo aqui? Que o castiçal era um suporte para a lâmpada. E a lâmpada tipificava o crente, tipificava e tipifica eu e você. Sabe que Jesus está nos ensinando? Aleluia, sabe o que eu vejo aqui? É que a igreja e o único motivo de Jesus, aleluia, colocar a sua igreja na terra é para dar um suporte para a lâmpada, é para dar um suporte para a minha e a tua vida, é para dar um suporte, uma base, uma estrutura para uma sociedade que vai professar o nome dele na terra. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? Que a igreja do Senhor, isso que nós estamos aqui se chama igreja, e a igreja serve para dar um suporte para mim e para a tua vida, é para dar um suporte para a família, é para dar um suporte para o casal, é para dar um suporte para aquele que chega muitas vezes, parece que a sua fé terminando, chega num culto como esse, parece que a fé esmorecendo, as esperanças indo embora. Aí Jesus te colocou a igreja aqui neste lugar para ser um suporte para a tua vida e dizer: não é hora de parar. Eu te chamei para você estar no meu castiçal, eu te chamei para você estar no lugar que eu quero. E sabe o que eu vejo? Aleluia. É que na parábola da candeia, Jesus vai dizer da lâmpada: não se acende a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. Primeiro, o que é alqueire? Alqueire, a história diz que era um vaso de medida. Era um vaso como um caixote bem vedado, que era usado para colocar cereais. Mas a história diz que quando esse vaso não estava sendo utilizado, eles viravam esse vaso de boca para baixo e colocavam debaixo desse vaso coisas que não tinham utilidade. Aí Jesus vai dizer na parábola: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus estava dizendo: se a candeia ou a lâmpada tipifica eu e você, Jesus está dizendo: olha, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no candeeiro ou no castiçal, no veladouro. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo: eu não acendi a candeia para estar escondida debaixo de alqueire. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Ele não chamou eu e a você como igreja para ficar escondido debaixo de alqueire, achando que não temos utilidade para o Senhor, achamos que não temos motivo de estar na casa do Senhor, dizendo: não, aleluia, não tem utilidade, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Mas o Senhor está dizendo: não, se você é lâmpada, se você é candeia, você tem utilidade para Deus, você tem que estar no castiçal do Senhor, você tem que estar na casa de Deus. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estava parando, pensando em parar, porque eu não tenho utilidade na casa do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: eu te chamei para você estar no meu castiçal, para você estar na minha casa, porque Deus me capacita, glória. E sabe que quando a lâmpada estava acesa, a primeira coisa que Jesus ressalta é que a luz iria iluminar. Mas a luz que o fogo só não alumia, mas aquece. Sabe o que eu vejo? É que Jesus estava dizendo: quando vocês estiverem no meu castiçal, na minha casa, aleluia, no meu candeeiro, no suporte que eu coloquei para vocês, vocês não vão somente ser luz para os que estão na casa, vocês também vão aquecer aqueles que estão perto de vocês. Sabe o que eu vejo? Jesus estava dizendo: eu chamei vocês, eu chamei a cada um de vocês para aquecer, para fazer luz e para aquecer aquele que está num mundo gelado, num mundo frio. Eu usei vocês e chamei vocês para aquecer também aquele que está vivendo no mundo frio, no mundo de escuridão, no mundo de miséria. Vocês vão pegar e vão alumiar, mas vocês também vão ser aqueles que vão fornecer, aleluia,
assemelha à lâmpada. Eu me lembro lá da passagem de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, que o texto está dizendo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse na casa ou no tabernáculo do Senhor, o Senhor chamou a Samuel. Esse texto me chamou a atenção porque lendo a Bíblia Sagrada sobre a lâmpada no tempo do Antigo Testamento, que estava na casa, no tabernáculo do Senhor, havia uma ordenança da parte de Deus, que aquela lâmpada não poderia se apagar. Como assim, irmão Eduardo? Se nós lermos Êxodo 27 e o versículo 20, a gente vai ver ali que o Senhor vai deixar uma ordenança aos sacerdotes. Eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. No Êxodo 27, verso 20, olha o que ele está dizendo: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro ou para o castiçal, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Sabe o que eu vejo? Que era uma ordenança da parte de Deus. A lâmpada que está no tabernáculo e tem que estar nele não pode se apagar. Mas parece que há alguma coisa indiferente no texto, porque o texto de 1 Samuel 3:13 está dizendo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. A lâmpada estava para se apagar. Deus havia deixado uma ordenança dizendo: não pode apagar. Por quê? Porque naquela época Deus instituiu o ministério dos sacerdotes. No capítulo 28 em diante você vai ver. E o sacerdote tinha a incumbência, a responsabilidade de todo dia, exemplo, 6 da manhã, ir lá na lâmpada que estava sob o castiçal, colocar um pouco de óleo. Aquele óleo fazia com que fosse um combustível e fizesse luz até as 6 da tarde daquele dia. Nas 6 da tarde daquele dia, aquele sacerdote ia de novo naquele lugar. Ele pegava um pouco mais de óleo e colocava na lâmpada, e a lâmpada fazia luz até as 6 da madrugada do outro dia. E era assim que acontecia continuamente na casa do Senhor. Só que agora em 1 Samuel capítulo 3:3, a lâmpada está para se apagar. Ela não podia apagar. Mas por que estava para se apagar, irmão Eduardo? Porque os sacerdotes da época, quem lê a Bíblia sabe, eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia diz, e a história vai dizer tudo, que esses moços não queriam compromisso com as coisas de Deus, que esses homens não queriam mais compromissos com a ordenança e a palavra de Deus. E Deus havia deixado a responsabilidade para os sacerdotes repor o óleo na lâmpada. Só que quando a lâmpada está para se apagar, a Bíblia vai dizer, e eu louvo a Deus, que antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou a Samuel. Sabe o que eu entendo aqui? Que o Senhor me ensina, que eu vejo algo, que quando os sacerdotes da época já não queriam mais fazer o que eles tinham que fazer, Deus olhou um menino que nem sacerdote era, mas já tinha a vocação no seu interior, e Deus estava dizendo: se esses que têm que fazer não querem fazer, eu vou chamar Samuel, porque eu ainda tenho Samuel na casa. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Deus dizendo: quando nós que somos sacerdócios real de Deus, povo eleito do Senhor, já não quisermos mais fazer a obra de Deus, Deus vai ter sempre um Samuel que vai estar dizendo lá no tabernáculo do Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala porque teu servo ouve. Deus está dizendo isso para mim e para você. Quantos Samuel de Deus estão aqui nessa noite? Levanta a mão para cima e então diga para o Senhor: eis-me aqui, fala comigo, Senhor. Deus está dizendo e procurando. Deus está procurando Samuel na terra. Um abraço da presença
presença de Deus aqui. Sabe o que Deus quer nesta última hora? Deus conta com Samuel, que queira e estejam dispostos, aleluia, a suprir a necessidade, aleluia, de lâmpadas que estão quase se apagando. Deus precisa de uma igreja que queira iluminar no meio das trevas e que queira aquecer e ainda mais repor o óleo naquelas lâmpadas que estão se apagando. Deus me chamou aí você para nós sermos aqueles que vamos repor o óleo na lâmpada daquele irmão que está quase se desviando, que está quase acabando a sua fé. Deus está dizendo, Ele quer nos usar, Ele quer nos usar para nós repor o óleo nesta lâmpada. Quantos querem ser usados pelo Senhor para repor o óleo de lâmpadas que estão se apagando? Porque o nosso Deus não apaga o pavio que fumega. Eu louvo a Deus por esta passagem, eu acho muito lindo. Isaías 40, verso 3: a cana quebrada não será cortada, e o pavio que fumega, e não apagará o pavio que fumega. Sabe o que o profeta estava dizendo? A cana quebrada parece que a única solução é arrancar, é quebrar, é tirar fora. Mas só que o nosso Deus, Ele não quebra e não arranca, Ele quer restaurar. Vou repetir, Ele quer restaurar. E a restauração não vem de cima para baixo, a restauração começa de baixo para cima. Se você se encontra caído, quebrado, machucado nessa noite, aleluia, um restaurador está na casa, está dizendo, eu quero restaurar você que anda quebrado, aleluia. Eu quero colocar você de pé novamente para me adorar. Não apagará o pavio que fumega. Como é que é o pavio que fumega, irmão Eduardo? É uma lâmpada. A lâmpada, a candeia que nós estamos falando. A candeia, ela era como este copo, dentro e o óleo. E ela tinha tipo um bule, o biquinho do bule, o bico da chaleira. E dentro daquele bico tinha uma torcida ou um barbante que se chama. E aquele barbante era umedecido pelo óleo que estava dentro. E na ponta do barbante era acendido fogo. E ali ficava fazendo luz com o combustível que estava dentro, que era o óleo. Quando aquele óleo se acabava do recipiente, ficava somente fumegando, faiscando. Porque havia um pouquinho de, aleluia, umidade do óleo que tinha dentro da lâmpada, agora ficou no barbante. E aquilo estava fumegando. O restinho do óleo ficou no barbante e ficou fumegando. É semelhante numa festa de aniversário, quando a gente vai, o bolo, ali está a velhinha, acende, todo mundo começa a soprar, soprar, soprar. Só que daí sopra, apaga, mas ainda fica faiscando, ainda fica fumegando. Mas se você não for entender, se você vai ver que alguém quer que o fogo volte, alguém vai ir lá no bolinho, na vela, e vai lá e vai soprar. E quando sopra, o fogo volta. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? E os homens da época faziam, quando eles encontravam uma lâmpada fumegando, eles faziam o que? Eles pensavam, olha, o óleo acabou, mas ainda está faiscando. E o que eles faziam? Eles chegavam e assopravam, o fogo voltava, e o homem ia lá e colocava de novo o óleo, e a lâmpada continuava acesa para a glória de Deus. Quando o profeta está dizendo, eu não vou apagar o pavio que fumega, ele não apaga o pavio que fumega. Sabe o que Deus faz, Jesus faz? Ele sempre nos dá uma esperança. Ele está dizendo, eu vou soprar nessa lâmpada que está fumegando. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia! Eu vou soprar, e quando eu soprar, o fogo vai voltar de novo. Sabe que eu vejo Deus dizendo, ainda há uma esperança para a tua vida. Se a tua lâmpada estava fumegando até hoje, estava ali fumegando, estava faiscando, estava prestes a se apagar, nessa noite o Senhor Jesus Cristo vai entrar que nem Ele entrou lá em João capítulo 21. Ele entrou na casa onde os discípulos estavam reunidos, atônitos, com medo, com a fé quase terminando, por causa dos judeus que estavam perseguindo eles. A Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta no meio deles, desfaça
que Jesus faz com a igreja em Atos 2? A Bíblia diz que todos já estavam reunidos na casa orando, e de repente vem um som de um vento veemente e impetuoso, e viram-se línguas repartidas como de fogo, e o Senhor e a glória dele encheram a casa. Sabe o que o Senhor estava fazendo ali? Jesus viu um monte de lâmpada reunida, fumegando, faiscando, quase pegando fogo, e como Deus não gosta de gente no meio termo, ele diz: não, eu vou acender essa lâmpada, é hoje que eu vou mandar óleo para a minha igreja, é hoje que eu vou acender, glória! Todos querem fogo, todos querem vento. O vento do Senhor vai tomar a tua vida, o vento do Senhor vai acender a tua vida. Receba, feche os teus olhos por algum minuto, receba nessa noite, sinta o vento do Espírito Santo, que está soprando nos quatro cantos dessa casa. Jesus está soprando, as lâmpadas estarão quase se apagando, as lâmpadas estarão quase apagando. Glorifica. Aleluia! O horário já são 9h38. Não sei que hora acaba, pastor. Deixa Deus te usar. Eu tenho mais um pouquinho aqui para entregar. Os irmãos querem ouvir? Os irmãos, eu já continuo, os irmãos. Amém, irmão? 15 minutinhos eu prometo. 15 minutinhos. Quantos aguardam 15 minutinhos para terminar de ouvir a palavra? Eu não quero forçar os irmãos a ficar aqui. Eu quero que se os irmãos quiserem ouvir, os irmãos fiquem. Querem ouvir? Amém. Então eu vou prosseguir, sente um pouquinho mais. Eu vou prosseguir, só vou encerrar agora. Agora eu vou falar do óleo. Eu falei do castiçal que tipifica a igreja. Eu falei da lâmpada que tipifica o crente. Só que a lâmpada não é nada e não serve para nada se não tiver o óleo dentro dela. Quando a lâmpada está para se apagar, lá em 1 Samuel 3:3, ela está quase se apagando porque o óleo está quase faltando. Se o óleo terminasse, a luz também terminava. Só que havia a ordenança que Deus não queria que terminasse, não podia terminar o óleo, e não podia terminar o fogo da lâmpada. E eu vejo que naquela época, o que os homens faziam? Quando nós lemos e prestamos atenção no texto que nós lemos, Êxodo 27 e verso 20, eu vou ler aqui de novo para a gente memorizar. Êxodo 27, verso 20, não precisa você abrir. Olha o que a Bíblia diz: tu, pois, ordenarás os filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. E aí vai pedir mais uma exigência: batido. Sinônimo de batido era moído ou esmagado. O óleo não podia ser qualquer óleo para ser colocado na lâmpada, tinha que ser óleo puro de oliveira. E ainda, detalhe, tinha que ser batido, bem esmagado, bem moído, porque eles acreditavam que quanto mais esmagado, mais moído, mais fino era o óleo e mais rápido para entrar em combustão e pegar fogo na lâmpada. Só que quando eu leio a Bíblia Sagrada e vejo sobre o óleo tinha que ser puro e de oliveira. Aí eu me lembro que lá em Romanos, se não me falha, no 12, Paulo está ensinando a igreja dos romanos de Roma, está dizendo que nós éramos ambos gêmeos bravos e fomos enxertados na oliveira. E a oliveira tipifica Cristo. A oliveira tipifica Cristo Jesus. A oliveira tipifica Cristo Jesus. E olha só a exigência: o óleo tinha que ser puro de oliveira. Não era a oliveira que era esmagada, não, era o fruto da oliveira, a oliva. Quanto mais esmagada fosse a oliva, mais puro era o óleo. E quem mais puro que o Senhor Jesus Cristo? Ele não houve pecados. A oliveira tipifica Cristo. O óleo tinha que ser puro e tinha que ser esmagado, batido ou moído. Aí eu me lembro do que o profeta Isaías falou, Isaías 53, 4 e 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz até hoje, até no presente, para todas as épocas, a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que eu quero dizer com isso, irmão Eduardo? Se nós lermos o sofrimento de Cristo no jardim chamado Getsemane, Getsemane quer dizer prensa de óleo ou lagar de óleo. Sabe que eu vejo aqui um ato profético, o meu Jesus e o teu Jesus indo lá para o monte de Getsemane, algo profético, prensa de óleo, lagar de óleo, aonde ele, sendo a oliveira verdadeira, foi para lá para ser moído, foi para lá para ser esmagado, foi para lá para ser ferido pelas minhas, tuas transgressões, para que sobre a nossa lâmpada fosse colocada o óleo puro da oliveira, que é Cristo Senhor, Jesus nosso Senhor. Sabe que Jesus aqui está nos ensinando essa palavra, essa passagem é que o Senhor Jesus está falando, o óleo que Ele colocou na minha e na tua lâmpada custou um preço alto, custou um preço caro, foi preço de sangue, Ele precisou ser esmagado, Ele precisou ser esbofeteado, Ele precisou ser escarnecido. A Bíblia diz que uma coroa de espinho foi colocada na sua cabeça, e com uma cana foi batida para ficar na sua cabeça. Os cravos que ali estavam na fronte, a Bíblia diz que colocaram sobre ele o patíbulo da cruz, e detalhe, a cruz não era dele, era de Barrabás, algo pesado, aleluia, levou sobre os seus ombros. A Bíblia diz que uma quarentena de açoites menos uma, tudo ele sofreu. A Bíblia diz que lá agora na cruz, a Bíblia diz que as mãos pregadas, os pés pregados, e ainda mais para concretizar a obra, a Bíblia diz que lançaram uma lança e transpassaram todo esse sofrimento, para que o verdadeiro óleo descesse sobre a minha e a tua vida. Sabe que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nessa noite, dê valor àquilo que Ele te deu. Ele colocou o óleo na tua lâmpada, e o óleo tipifica a presença do Espírito Santo. Custou um preço alto, custou um preço caro, glória. Diga para o irmão que está do teu lado, me ajuda a pregar, diga para ele, o óleo que Ele colocou na minha e na tua vida custou um preço caro, custou um preço de sangue. Diga aí, custou açoites. Eu estou falando sobre a crucificação do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sofreu, Ele foi esmagado como oliveira verdadeira, para dar o seu óleo puro, que é o Espírito Santo de Deus, que haveria de descer sobre a sua igreja. Por isso Ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e aí sim ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Enquanto eles não recebessem o óleo na sua lâmpada, enquanto eles não recebessem o Espírito Santo, não tem como fazer obra missionária, não tem como nós levar adiante o nome do Senhor. Mas quando nós recebemos e valorizamos a presença dEle na nossa vida, a gente vai no nome do Senhor, a Judeia, Samaria, confins da terra, e o nome do Senhor é glorificado. O óleo tipifica a presença do Espírito Santo. Se coloca de pé nesse agora. Diga para o teu amigo, irmão que está do teu lado, irmão, o óleo tipificava o Espírito Santo. Vou encerrar agora. João 15, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a admoestar os discípulos dizendo, convém que eu vá para de onde eu vim. A Bíblia diz que os discípulos vão dizer, mas Senhor, para onde tu vais? No 14, se não me falha não, 14. Para onde tu vais? Jesus vai dizer, olha, para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mas vocês irão. Senhor, nós queremos ir para lá também, mostra-nos o caminho, oh glória a Deus. Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus vai dizer algo muito lindo, olha filhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
sozinho. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Eu rogarei ao Pai por vocês, e ele enviará um outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a fundação, aleluia, terminar dos séculos. Oh glória. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite. E quando sentem a presença dele, joga a mão para cima e começa a glorificá-lo, começa a exaltá-lo, começa a agradecer. Ele está aqui, pastor. Ele está na casa. A presença do Espírito Santo, muito sente. Eu vou deixar agora alguns minutinhos para você sentir a presença dele. Muitas vezes ele quer que nós venhamos sentir um pouco dessa presença no nosso dia a dia. Nos procura pela manhã, nos procura pela tarde, nos procura pela noite, e a gente muitas vezes está tão ocupado, atarefado com as coisas seculares, e não deixamos ele falar conosco, não permitimos sentir a presença dele. Mas aproveita esse momento na casa do Senhor e começa a receber a presença dele, começa a sentir a alegria do Espírito, começa a receber o consolo que você talvez está entristecido. Receba a presença dele, glorifica a presença lá para cá, lá para cá, lá para cá, sul, olha para cá, lá para cá, sinta a presença dele. Eu já vejo pessoas aqui sendo tocadas pela mão dele. Sinta a presença dele te tocando agora, sinta a presença dele te tocando agora. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, oh, sinta a presença dele aí. Nessa noite o Espírito Santo está falando no nosso meio e está dizendo: está chegando um tempo de renovo, está chegando para esta igreja um tempo de renovo, um tempo de graça, um tempo de revestimento da graça de Deus. A glória, e a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, será maior que a glória da primeira. Se você recebe isso como profecia, levanta a mão para cima e exalta. Olha aí, eu já vejo lâmpada sendo acesa por ele, eu já vejo lâmpada sendo reabastecida. Hoje você chegou aqui com as tuas forças terminando, com a tua esperança se acabando, mas o Senhor está te renovando. Jesus Cristo é o sumo sacerdote por excelência. Ele está repondo o óleo da tua lâmpada, ele está repondo o óleo da tua vida, ele está repondo o que está faltando. Eu vou encerrar agora. Vou encerrar. Eu vou encerrar agora. Eu tenho que ir para casa, mas eu não posso ir antes de fazer algo que o Senhor está me mandando. Quantos já estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? E hoje, pela palavra, entenderam que foi pago um preço muito caro para que a presença do Consolador venha sobre a minha e a tua vida. Quantos aqui entendem que o preço foi de sangue na cruz do Calvário, para que aquele que nos convenceria não é o pregador que convence, com toda humildade, não é o pastor que convence, é o Espírito Santo que convence homens do seu pecado. Bacana, eu sinto uma presença forte do Espírito Santo neste lugar. O Espírito Santo está aqui nessa casa, nessa noite, para convencer vidas de erros, para convencer vidas de falhas. Mas deixa eu falar algo para ti: o Espírito Santo, ele não joga nada na cara de ninguém, ele não acusa e não aponta o dedo para você e nem para mim. Ele vem lá dentro do nosso ser e da nossa alma, e começa uma transformação de dentro para fora. Ele tira a mágoa, ele faz você liberar o perdão para aquele que você não conseguia perdoar, ou para aquele que não conseguia te perdoar. Ele convence, ele faz com que nós
eu te quero. E está dizendo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me convença. Eu reconheço que sou falho. Fecha os teus olhos. Eu reconheço que eu sou errante. Mas eu quero receber o teu amor. Eu quero me entregar para ti. Eu quero ver a transformação na minha vida. Eu quero ver, ó Deus, a transformação na minha casa, no meio dos meus familiares. Eu quero liberar perdão para aquela pessoa. E hoje eu sei e aprendi que é só o Senhor que pode me ajudar. Saia do teu banco e vem correndo para frente. Saia do teu banco, porque as horas já se têm passado. Você que porventura está aqui, quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador,